Então, o que acontece de verdade nesse processo, no exato momento em que nós morremos? Será que a consciência nossa se apaga? Ou se existe mesmo um julgamento? Se ocorre aquele túnel de luz? Ou se de repente tudo isso é simbólico? Então hoje nós vamos olhar para esse processo da morte por algumas tradições diferentes. E você vai perceber algo surpreendente. Eles não se contradizem, mas se complementam. Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Filosófico. Meu nome é Walter e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo do desencarne. Confesso que eu demorei um pouco para gravar esse vídeo, porque não só porque eu quis estudar um pouco mais sobre o assunto, mas também pela responsabilidade do conteúdo que eu estou trazendo. É um tema super sensível, então eu quis elaborar algo olhando um pouco mais, revisitando alguns textos antigos, e algumas coisas que eu acho que serão importantes eu trazer de uma forma coerente e bem estruturada. Então veja que o maior erro, um erro moderno, vamos falar assim, é achar que a morte é um evento e é o fim. Para as tradições iniciáticas, a morte é só um processo. Não é como desligar uma lâmpada, é uma transição de estado de consciência. Então, já que a morte não é o fim da consciência, e sim a retirada da consciência do corpo físico. E aí navegaremos por outras dimensões. Então a morte, na verdade, é só uma passagem. Quando olhamos para a teosofia, ela tem uma base conceitual muito clara sobre isso. Ela determina que nossos corpos são múltiplos, então o ser humano possui vários corpos: o físico, o etérico, o astral, o mental e o causal. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que a gente fala desses corpos, se você tiver interesse e se já não tiver assistido. E quando a gente, então, desencarna, esse processo, essa transição, é um processo de desligamento do corpo físico, do corpo etérico, do corpo que se mantém nessa terceira dimensão, mas nós permanecemos no plano astral, temos uma revisão da vida e ficamos no que chama-se estado de Devachan, que é no plano mental superior. Então a morte é uma libertação gradual dos veículos inferiores. Então não há julgamento externo, não existe essa punição, mas apenas uma revisão de consciência, para a gente entender os valores que esta encarnação ou essa experiência trouxe para a gente, para somar ao que realmente importa para a mônada. Já a tradição Rosa Cruz nos ensina que a alma passa por um processo de retrospectiva, revê os acontecimentos da vida, assimila aprendizados e se prepara para uma nova encarnação. Então veja que, para Rosa Cruz, o sofrimento ele não é imposto e sim compreendido. Aqui, então, é muito próximo da teosofia. As teorias elas se confundem, elas se conversam e assim funciona para Rosa Cruz. Veja que, então, no Egito, um pouco diferente, a gente tem a figura da pesagem do coração, que não é a punição, é um símbolo de leveza da alma. É o coração pesado contra a pena de mate. Então, se a pena é mais pesada do que o coração, a pessoa tem uma alma leve, ela passa para a próxima etapa e vai viver em paz com os deuses. Se o coração é mais pesado que a pena, então essa pessoa é devorada por monstros. Fica aí para um próximo vídeo a gente olhar cada tipo de transição em cada tradição. Mas por hora, nos importa a interpretação filosófica disso, que se o coração está pesado, nós temos um apego. Se o coração é leve, é uma consciência integrada. Então o julgamento ele é interno, na verdade, ele não é externo. Então veja que várias tradições falam desta visita à nossa história enquanto encarnados. E me parece que isso é um consenso. O processo de transição toma uma nova roupagem quando a gente estuda o livro dos mortos tibetano, chamado de Bardo Thodol. Nesse livro, ele diz que quando a gente está no processo de desencarne, nós passamos por estados intermediários de consciência, que é o bardo. O bardo é isso. É quando nós estamos fora do corpo, projetados numa ilusão ou num processo mental. E deste processo, na primeira coisa que nós vemos, quando nós estamos desligados da matéria, é o que eles chamam de luz clara ou clara-luz. Para muitos, isto é a nossa mônada, nossa centelha divina, nosso Cristo pessoal. Algo que nos mostra que há algo muito maior quando a gente apenas se submete à luz. Ocorre que, nesse momento, se nós compreendemos isso conscientemente e nos entregamos para essa luz, nos livramos dos nossos apegos, então nós ascensionamos, nos iluminamos naquele momento. Agora, se por qualquer razão, por medos, ou por insegurança ou apego, a gente não se entrega para esta luz,
Então nós passamos pelo segundo estado, que são estados de projeções. Projeções mentais, daquilo que a gente fez de bom, daquilo que a gente fez de incorreto. E ali começamos a circular entre boas projeções, amorosas, angelicais, e outras horrendas, que tocam nas feridas mais profundas dos nossos maiores medos. Porque é projeção daquilo que nós mesmos somos. Então vai na ferida ou vai no ponto que mais nos emociona. E essa montanha-russa de emoções é justamente para que a gente consiga, com todo esse caos, pacificando isso, ver a possibilidade mais uma vez de se conectar com esta luz ou retornar à matéria numa reencarnação. Então já que o que aparece após a morte são projeções à própria mente e não são umbrais, estados físicos ou dimensões. A gente entra num processo mental, porque nós não temos mais o corpo físico nem o corpo etérico, então nós estamos ali, digamos, projetando onde a nossa mente nos leva. E aí, se você reconhece a luz, há libertação. Se não reconhece, há retorno. Então aqui tem uma conexão profunda com o karma, com a consciência e com a integração. Olha, tem um vídeo sobre o karma no canal, se você quiser, tá aqui o card. Só para a gente entender, quando a gente fala de karma, do que estamos falando. É um pouco mais do que simplesmente ação e reação. Mas aqui, esse livro do Bardo Todal me chamou a atenção justamente porque ele toca muito no nosso próprio íntimo. Mostra que este julgamento, este ritual de olhar o que está ocorrendo, ele é feito por nós mesmos. Não existe uma consciência que julga. Pode até existir, mas nesse momento, esse julgamento é feito por nós mesmos. Então é muito importante a gente desmistificar isso para que a gente se prepare para esses momentos. Inclusive esse livro, Bardo Todal, ele é um guia de transição para a morte. Então é importante a gente olhar, porque ali ele nos mostra diversas facetas daquilo que a gente pode enfrentar e como passar isso. Aí ganha força uma lei universal, que é a lei da neutralidade. Lá vou eu de novo falar de outro vídeo. Está aqui no card. A gente tem um vídeo sobre a lei da neutralidade. Que na verdade ela nos ensina a passar por eventos que podem interferir no nosso estado de espírito e nos manter firmes no nosso propósito, no nosso emocional. Se nós entendermos a importância de ter uma constância na nossa emoção, na nossa forma de agir, no sentido de estarmos sempre centrados, nós vamos entender o primeiro princípio de que, sem esse corpo, tudo que a gente sente e pensa nos leva para uma rota diferente. Então é um exercício importantíssimo que vai nos ajudar nos primeiros momentos, e nos primeiros não, só enquanto a gente navega fora dessa carcaça de proteção chamada corpo físico, corpo etérico. Já para o espiritismo, o espírito ele se despreende gradualmente. Pode haver uma perturbação temporária ou um acolhimento espiritual. Não há um inferno eterno, há um aprendizado contínuo. Então, já que a morte é apenas a mudança de plano para o espiritismo. Mas o espiritismo fala também de um umbral, que é um estágio intermediário, onde as pessoas se coligam com aquilo que elas mais se identificaram enquanto em vida. Mas se ali elas buscarem a luz, buscar Jesus, buscar a paz, elas encontram acolhimento. Então, é um processo em que esse desligar desses corpos físicos nos levam para o plano astral. Em tese, é isso que acontece. Veja então que há uma grande convergência entre todas as teorias, unindo tudo. Quais são os pontos em comum? A consciência continua. Não há punição divina. Existe sim uma revisão do que foi feito. Existe um aprendizado e existe continuidade. Veja que todas as tradições dizem a mesma coisa em linguagens diferentes. Olhando para o que o Trigueirinho fala, a gente entende ali que a morte é como se fosse um chamado evolutivo. Ele tem um livro que chama-se A Morte Sem Medo e Sem Culpa. Excelente material. Então veja que ele não trata a morte como um drama, como um castigo, como uma ruptura, mas sim como um momento de recolhimento da consciência para um plano mais interno. Então, segundo ele, a morte pode ser consciente, o espírito é preparado antes do desencarne. Há um auxílio de hierarquias espirituais. E o medo da morte é fruto do apego ao corpo e à personalidade. Então, já que o desencarne, na verdade, não é uma perda, mas sim um retorno. Então, diferente um pouco da visão puramente psicológica, aqui a gente amplia o processo dizendo que a alma ela é conduzida conforme o seu grau de consciência. Veja que existe um alinhamento com um propósito evolutivo. Então veja que a morte ela faz parte de um plano maior. E
A gente também tem que pensar nesse aspecto sobre a importância de estar interiormente preparado, viver de forma alinhada e manter a consciência desperta. Se a morte é um processo de consciência, então a grande pergunta não é o que acontece depois. A grande pergunta é o que estamos fazendo com a nossa consciência agora. Nós temos que nos preparar a todo momento para esse processo de desencarne, que é natural e faz parte da nossa evolução. Então veja que quando eu disse em outros vídeos que trabalhar com viagem astral, projeção astral e desdobramentos da nossa consciência fora corpo são importantes porque são formas de nos preparar para tudo isso. Assim como também os antigos faziam, o livro dos tibetanos, são frases, são mantras, são metodologias para preparar aquele que está morrendo ou morreu para passar pela transição. Os egípcios faziam isso. Existe o livro dos mortos do Egito também, que é justamente um ritual de passagem para outra vida. Então é muito importante olhar para esses sinais de que há mais do que o que nós estamos percebendo com nossos sentidos. Então veja aqui, se esse vídeo faz sentido para você, é um vídeo introdutório, é um vídeo simplificado de um assunto extremamente complexo que vai exigir outros vídeos. Então comenta se você acha interessante a gente explorar uma outra tradição a mais aqui, porque de fato, como eu disse, há muito a ser falado sobre isso. Mas temos que ter um ponto de partida, que é esse vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que ajuda muito a gente a crescer, a mostrar para o YouTube a relevância do nosso conteúdo. Deixa seu like se gostou, ou até o dislike se não gostou, está tudo certo. O importante é interagir para a gente entender se estamos no caminho certo. Se você acha que esse vídeo pode ser bom para alguém, compartilhe esse vídeo com aquele colega que pode estar precisando de uma palavra como essa. E fique ligado que muito em breve virão novos vídeos sobre esses e outros assuntos. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.